Bom dia, me chamo Zenilda e estou aqui para partilhar com vocês a minha experiência com a fosfoetanolamina. No final de 2013, foi constatado que eu tinha um câncer dentro do osso do úmero. Através de um amigo, fiquei sabendo da fosfoetanolamina. 14 dias antes de fazer a cirurgia, já iniciei com a medicação. Um dia após minha cirurgia, o médico nos disse que estava estranho o meu tumor, pois estava mole. Mesmo sem ele saber que eu estava tomando a medicação, continuei tomando por 8 meses. Tomava um comprimido de manhã e um comprimido à noite. Não me dava efeito colateral nenhum. Era o mesmo que estar tomando uma vitamina. Em novembro desse ano, irá fazer 2 anos que eu fiz a cirurgia. E hoje, todos os exames que eu faço dão negativos. Graças a Deus e a este medicamento. Não precisei fazer quimioterapia nem radioterapia, mesmo porque o meu tumor não aceitava esse tipo de tratamento. Talvez se eu não tivesse tomado a fosfoetanolamina, hoje eu não estaria aqui conversando com vocês. Como todos vocês, eu tenho um sonho, que essa medicação seja liberada, pois se para mim foi a cura, com certeza para muitas outras pessoas também será. Vamos continuar nessa luta, não vamos desistir, vamos orar muito pelo Dr. Mário para que ele continue lutando, não sei se ele na família tem alguém com câncer ou não, mas para quem teve um câncer ou tem alguém na família, a gente sabe o quanto é difícil. E a gente fica triste por saber que esse medicamento poderia estar curando muita gente. E infelizmente no nosso país, quando se trata de algo assim, eles dificultam muito. Mas não vamos desistir. Agradeço a todos e peço a vocês, vamos continuar lutando, vamos unir nossas forças, vamos brigar juntos e tenho certeza que unidos nós vamos conseguir. Olá, amigos. Sou uma sobrevivente do câncer porque eu conheci a fosfoetanolamina. Em janeiro de 2014, descobri que eu tinha um tumor de 4 centímetros e alguns pólipos que precisariam ser retirados durante uma cirurgia. Conheci a fosfoetanolamina através de uma amiga e passei a fazer uso dela, tomando 3 ao dia. Na segunda semana, tomando a fosfo, eu já senti melhor, eu já não tinha mais cólicas intestinais. Quando fez 40 dias que eu estava tomando a fosfo, fui chamada para fazer uma cirurgia. E o tumor foi para a biópsia e deu negativo, eu já não tinha mais câncer. A fosfo havia destruído as células cancerosas. Não tive nenhum efeitos colaterais. Me alimentava normalmente, não tive queda de cabelo, levei uma vida normal. Se estou gravando este vídeo, é para que vocês não tenham medo de tomar a fosfo, pois ela realmente cura. Quero agradecer ao Dr. Renato Meneghello, que está lutando pela nossa causa para conseguir a liberação da fosfo. Quero agradecer ao Alessandro Bernardo e a todos os amigos do grupo que lutam por nossa causa para conseguir este remédio. Desde já agradeço o meu muito obrigado pela sua atenção. Muitas pessoas foram hoje na USP em São Carlos em busca da substância que pode tratar o câncer. É o primeiro dia útil depois que o Tribunal de Justiça voltou atrás na decisão que tinha suspendido mais de 700 liminares. Esse saquinho de cápsulas por aqui ganha um peso muito maior do que as 30 gramas do pacote. Cenas como essa se repetiram hoje no Instituto de Química da USP de São Carlos. Com liminares da Justiça, essas pessoas voltaram a ter o direito de receber a fosfoetanolamina sintética, substância usada para o tratamento alternativo do câncer. Uma nova chance para pacientes como José Luiz, que tirou um tumor da perna, mas agora descobriu nódulos no pulmão. A minha quimioterapia estava marcada para o dia 16/9 e no começo de setembro eu comecei a ter contato com esse assunto através das redes sociais. E eu pesquisei muito, eu fui muito a fundo no assunto. Vou sair daqui e já vou tomar minha primeira cápsula. Eu tenho 3 filhos
lindos e eu quero ver meus netos. As liminares de mais de 700 pacientes que lutam por esse tratamento foram suspensas desde o fim do mês passado, quando o Tribunal de Justiça entendeu que, por não ter sido testado oficialmente em humanos, a substância não tinha efeito comprovado no combate a doenças. Na quinta-feira da semana passada, o Supremo Tribunal Federal determinou a liberação do composto para uma paciente do Rio de Janeiro. E no dia seguinte, o Tribunal de Justiça reconsiderou a decisão. As liminares voltaram a valer e teve até fila na universidade. Foi preciso distribuir senhas. Para essa obstetra, que hoje se dedica a cuidar da irmã com câncer, o papel nas mãos tem um grande valor. Tá aqui, ó, uma senha número 29. Acreditando mais do que nunca. Então é hashtag eu acredito que isso aqui veio me trazer nova esperança para quem já venceu literatura. É importante lembrar que a fosfoetanolamina não tem registro na Anvisa e ainda não passou por todos os testes necessários. Com a decisão do TJ, a USP tem que avisar as pessoas que procuram pela substância de que ela não é um medicamento. Mas nada disso parece ser um obstáculo para quem vê nessas cápsulas a esperança de melhorar. Quem tem essa doença, um copo d'água é esperança. E não falta incentivo de quem diz já ter visto de perto os resultados da substância. A Márcia veio ao instituto só para dividir com essas pessoas a história do sogro. O médico falou que ele tinha um mês de vida, a gente começou a dar um remédio para ele. Ele viveu assim 10 anos bem vividos, né? E a causa da morte dele não foi o câncer, né? A Tatiana e o Sérgio vieram buscar o composto para a filha Júlia, de 14 anos. Ela começou a tomar a fosfoetanolamina há 40 dias, depois que o câncer evoluiu. Tentamos tudo, assim, químio, transplante, abriu, fechou e deu metástase no abdominal dela, no abdômen. E há 40 dias atrás eu fiquei sabendo que não tinha mais o que fazer. O quadro ficou tão grave que até a quimioterapia parou de fazer efeito. E o professor Gilberto mandou a medicação para a Júlia. Isso foi numa quarta-feira, a Júlia estava bem debilitada, com diarreia, vômito, muito ruim mesmo. Porque ela tinha acabado de sair da quimio recentemente, fazia 3 dias. Ela voltou para a escola na segunda-feira. E ela, assim, foi aos poucos, ela começou a ter apetite. Ela engordou, estava com 36,700, está com 40 quilos e 100 gramas. Pesei quinta-feira no retorno do oncologista. E a Júlia está muito bem. Mas se por um lado o momento é de otimismo, ele também é de apreensão. Será que a estrutura da USP e a quantidade de matéria-prima vão dar conta de tanta demanda? A nossa preocupação agora, até pelas informações que nós recebemos hoje, haveria um número limitado de cápsulas para a concessão das liminares que estão aqui hoje. São 60 cápsulas por liminar. Então, as pessoas teriam aí em torno de 15, 20 dias de utilização das cápsulas. E essa conversa, para quem está aqui hoje, vai voltar daqui 15, 20 dias. Então, como é que o Estado vai se posicionar nesse meio, né? Nesse momento agora, né? A USP divulgou hoje um comunicado afirmando que os mandados judiciais vão ser cumpridos, mas que não tem condições de produzir a substância em larga escala para atender a centenas de liminares. Será que a cura do câncer existe? Muitas pessoas acreditam que uma cápsula desenvolvida na USP de São Carlos pode ser a esperança e a cura para a doença. A substância manipulada é a fosfoetanolamina sintética, que foi entregue gratuitamente por alguns anos pelo campus de São Carlos. Mas, em 2014, uma portaria do Instituto de Química da USP proibiu a distribuição de substâncias experimentais à população, sem que elas tenham todos os registros necessários. Assim, estas cápsulas, que ainda não têm o registro da Anvisa, agora só podem ser distribuídas através de decisão judicial. Em São Carlos, um escritório de advocacia designou 5 de seus profissionais para cuidar especificamente de pedidos relacionados à substância. O nosso Estado, ele permite, sim, em exceções, a utilização de medicamentos, no caso, substâncias, sem o registro. Sabendo que existe, sim, uma melhora e um benefício à saúde, no caso concreto, com relatos e documentos provando que, sim, houveram melhoras, é debruçar sobre isso aqui as autoridades competentes para que se promova o que a Constituição nos entrega, que é a saúde, né? A manutenção e preservação da saúde. Ora, o direito
de nada vale senão para a preservação e manutenção da saúde. Segundo o Dr. Jurandir Castro, a legislação brasileira abre pelo menos 3 possibilidades de leis que garantem que os pacientes tenham acesso à substância. Outra pessoa que acredita nos resultados da substância e acredita a melhora de seu filho às cápsulas é Fabiano Bem-vindo. Ele é pai do pequeno André Luiz, que com apenas 7 anos já enfrenta seu segundo câncer. O jovem tem uma doença raríssima, com apenas 400 registros de casos no mundo, sendo ele o único brasileiro com câncer pleuropulmonar blastoma. A falta de conhecimento da medicina sobre a doença e a necessidade de lutar pela vida do filho levou o Fabiano a procurar a substância. Então, o que nos resta? Não vou deixar meu filho na sorte, né? Então, o que eu fiz? A gente foi atrás, eu procurei. E aí foi quando eu achei o pessoal lá de São Carlos, através de amigos. Exame realizado em 12 de setembro apontou um tumor de 3,8 centímetros no cérebro de André Luiz. O jovem começou a ingerir a substância em 4 de setembro. E um novo exame, em 21 de setembro, apontou um tumor de 1,7 centímetro, uma redução de 2,1 centímetros em 17 dias após a ingestão das cápsulas. Ele já fica de pé, ele mexe o braço, porque o lado direito dele estava paralisado, mas ele já mexe o braço, ele mexe a perna, ele fala normalmente, enfim, ele está assim, numa crescente, evolução crescente. A grande batalha de Fabiano, dos advogados e das famílias com pacientes com câncer vai além de conquistar o direito à substância, mas atinge o âmbito de conseguir disponibilizar as cápsulas nas prateleiras e possibilitar que outras pessoas tenham acesso a elas com baixo custo, já que cada uma custa menos de 10 centavos para ser produzida. Claro que é o meu filho envolvido nisso, mas imagina um mundo sem o câncer, né? Imagina a gente conseguir, a gente lutar por isso, o André lutar por isso, eu falo em nome do André. O André é um menino, é uma pessoa maravilhosa, cativante e quem sabe ele vai ser um marco nisso aí, para a gente conseguir colocar esse remédio aí na prateleira das farmácias e acabar com essa doença aqui. É o mal do século, né? Será que essas cápsulas contêm a cura para o câncer? Para muitos a resposta é não, e outros estudos deveriam ser feitos antes de sua distribuição. Mas para muitas famílias que buscam na justiça o direito de obter a substância e veem diariamente melhora nos pacientes, a resposta é sim. Elaine Trevisan para a Rede Vida de Televisão. Um medicamento desenvolvido para combater o câncer está no centro de uma polêmica. Ainda em fase experimental, a droga provocou uma corrida a um laboratório da USP de São Carlos, no interior de São Paulo. É que a Justiça ordenou a distribuição das pílulas a alguns pacientes, mesmo sem a conclusão dos testes. Frustração para quem espera por um milagre. Viajei 540 quilômetros, fui informada que a medicação acabou e não tem prazo para produzir, não sei quando meu pai vai receber essa medicação. Até agora nada, e aqui eles entregaram para outras pessoas, foi exatamente o que o pessoal tem falado. Não se sabe qual é o critério para entrega. Essas pessoas têm parentes com câncer e vieram até o laboratório de química da USP, em São Carlos, interior de São Paulo, atrás da substância. A fosfoetanolamina é a versão sintética de uma molécula do corpo humano. Depois de metabolizada no fígado, ela começa a atacar as células do tumor. O químico aposentado Gilberto Chierici não criou apenas o medicamento, mas uma corrida ao laboratório depois de afirmar que havia descoberto a cura para o câncer. Ele passou a distribuir a droga depois de tentar, sem sucesso, aprovar a substância em órgãos reguladores, como a Anvisa. Nós tivemos muito trabalho durante todo esse tempo todo, procurar os órgãos competentes para que licenciasse esse material. Eu tentei por mais de 20 anos. Eu espero que agora a gente tenha acordado para fazer isso. A distribuição chegou a ser interrompida porque não há estudos nem testes clínicos completos sobre o remédio. Essas pessoas que estão bem, o que aconteceu com essas pessoas? Elas tomaram só esse remédio? Qual era a doença que elas têm? Qual é a doença que elas têm? Como é que foi antes? Como é que foi depois? Quantas pessoas foram? Nós não temos conhecimento.
Mas o Tribunal de Justiça cancelou a suspensão e ordenou que dezenas de famílias que recorreram a mandados judiciais recebessem as pílulas. Em nota, a USP disse que entende o desespero das pessoas, mas que é contra a distribuição da substância por ser apenas uma promessa de cura do câncer, uma vez que ainda está sendo testada. Por enquanto, a universidade vai cumprir a decisão da Justiça, mas já avisou que vai recorrer. Por enquanto, a USP trabalha no aumento da produção, já que está com falta de estoque. Este aposentado, que já faz o tratamento com a substância há algum tempo, garante que o tumor na próstata reduziu. Tomei mesmo e estou aí, graças a Deus, gozando de perfeita saúde, estou indo muito bem. É uma grande vitória, um grande avanço na história da medicina, né? Olá pessoal, bom dia, meu nome é Ivanildes e essa é Maria Eduarda. Maria Eduarda tem uma doença grave, tem um câncer cerebral. Ela passou por quimioterapia, fez 6 meses de quimioterapia, fez 1 mês de rádio, foram 34 sessões. O tumor dela é um tumor agressivo, ele ocorreu metástase na coluna e na tíbia, né? Após esse tratamento de quimioterapia e rádio, foi feita novas imagens e constatado que Maria Eduarda desenvolveu um tumor no outro local do cérebro. Até aí tudo bem, né? Então levamos para o médico, um oncologista, e ele nos informou o seguinte, que o tumor estava 2 vezes mais agressivo do que a primeira lesão e que não tinha cura, que era um tratamento paliativo, para dar uma qualidade melhor de vida a Maria Eduarda, se é que podemos chamar de quimioterapia e radioterapia de um tratamento, uma qualidade de vida, né? Pois foi um momento muito difícil para a gente, para a família, né, aceitar essa situação, mas conversando com Deus eu pedi que Ele me desse uma luz. Foi que me veio um vídeo no WhatsApp falando sobre uma substância, a fosfoetanolamina sintética, produzida na Faculdade de São Paulo, na USP. Então, fiquei feliz porque era a esperança que a gente não é a esperança que a gente tem, né? Então, eu entrei em contato com os responsáveis pela medicação. Falei com o Dr. Renato Meneghelli e ele me disse que não podia fornecer a medicação e que essa medicação só poderia ser liberada através de uma liminar na justiça. Aí vamos correr contra o tempo, né? Porque quem está doente, um tumor agressivo, a gente não pode esperar. Foi então que ele avisou que tinha um pessoal já experiente, né, de promover ação. Entramos em contato com o advogado, ele entrou com a ação. Em uma semana nós estávamos com a liminar de Maria Eduarda deferida, ou seja, o juiz autorizando que a USP fornecesse a medicação para Maria Eduarda. Aí até então tudo bem, ficamos felizes, a família toda comemorou, né, que é uma esperança que a gente tem. Mas essa semana fomos pegos de surpresa com, né, uma suspensão, né, de 368 liminares suspensa pelo senhor juiz José Renato Naline. Né? Eu pergunto, senhor juiz, se o senhor tem alguém na família com câncer que não tenha outras medidas, né? O senhor consegue realmente deitar sua cabeça no travesseiro e dormir tranquilo sabendo que o senhor tirou a esperança de 368 pessoas, né? Famílias, crianças que estão definhando em hospitais, né? Em casas esperando a morte, né? Sem poder fazer nada, o senhor consegue realmente deitar a cabeça e dormir? Porque eu fico pensando que a gente não tem outra alternativa. Tenho certeza que se eu tivesse dinheiro para mandar minha filha para fora, para fazer um tratamento que foi
essa semana divulgado, né, na mídia, que a imunoterapia vai para o SUS, né? Ou que se eu tivesse dinheiro para encaminhar minha filha para fazer esse tratamento, se eu acho realmente que eu estaria aqui, não estaria, né? E já que eu tenho, né, pesquisadores brasileiros, pesquisas brasileiras, pesquisas sérias, né, com efeitos, sem efeitos colaterais, por que não buscar, por que não investir? Então eu peço o apelo de todos e que divulguem esse vídeo, porque eu estou indignada. Uma medicação brasileira, né, e que está nesse impasse, né? A Anvisa não libera, o juiz dá autorização, depois vem outro juiz e corta, suspende essas liminares. Então eu pergunto, o que é que eu vou fazer? Porque eu corro contra o tempo, a vida de minha filha está em jogo e ninguém toma providência disso, ninguém se mobiliza com isso. Então, senhor juiz, eu peço que o senhor, por favor, repense direitinho, reavalie as condições, conheça um pouquinho a história de cada paciente que o senhor suspendeu a liminar, né? Porque a gente não tem outra alternativa a não ser essa. Então eu peço, por favor, libera a FOI. Libera, senhor juiz, para que minha filha possa ter uma qualidade de vida melhor e sem sofrimento. São pesquisas brasileiras, pesquisas que precisam ser avaliadas, precisam ser investidas, tem investimentos. Então, fica aqui o meu apelo, libera a FOI, senhor juiz. Por favor, minha filha depende dela. Obrigada, gente. Senhores vereadores de extinta assistência, estava aqui pensando, vereador João Paulo, se outro vereador nós estivéssemos nessa tarde sentado entre o vereador Dr. Burgarelli e o vereador Pedro Martendal, provavelmente mais uma vez ele diria quanta bobagem, quanta perca de tempo discutir um tema desse, um tema que não é da nossa competência, que não fomos eleitos para isso, vamos ser eleitos só para resolver as questões de Cascavel. Eu digo a vocês que sonhar grande ou sonhar pequeno, o trabalho é o mesmo, vereador Paulo Porto. E essa história desse medicamento, da fosfoetanolamina, eu também confesso que fui muito cético no início, quando tomei o conhecimento dessa questão. Mas, obviamente, que fui pesquisar pela internet, artigos, depoimentos, e o que eu posso relatar para vocês é que os depoimentos de cura são impressionantes. São impressionantes. E é algo que vem sendo estudado e desenvolvido, o vereador Fernando Winter, há mais de 20 anos na USP em São Paulo. E o vereador João Paulo, que trouxe essa questão para o nosso âmbito, e eu acabei autorizando uma viagem dele a São Paulo na semana passada, na semana retrasada, com a deputada Leandre, tiveram a oportunidade de conversar pessoalmente com os pesquisadores, com aquelas pessoas que desenvolveram esse medicamento, que é o doutor Gilberto, o doutor Renato, o doutor Marcos e o doutor Salvador. E eles deixaram muito aberto a possibilidade de trazer para a cidade de Cascavel a produção e o estudo e o desenvolvimento desse medicamento. Os pesquisadores. Então, a partir disso, nos sentimos na obrigação de tentar fazer algo. Não temos a convicção ou a certeza de nada nesse momento, mas temos a certeza que há pelo menos uma esperança, que pode sim ser uma saída nessa luta terrível contra essa doença maldita que é o câncer. Então, estamos aprovando esse requerimento. Eu acho que a Câmara de Cascavel está sendo pioneira no nosso Brasil, pedindo para que o município, que a Fundetec, nós temos uma estrutura adequada para tanto, que tenha interesse nessa questão e veja a possibilidade de firmar, não um convênio, na verdade, com a USP, mas trazer esses pesquisadores, porque eles têm o único interesse, pelo menos eles deixaram de maneira aberta ao vereador João Paulo e à deputada, é que esse medicamento aconteça, que a produção aconteça, que os testes aconteçam e, quem sabe, a médio ou longo prazo, a gente tenha realmente um medicamento para curar o câncer. Eu, ainda ontem, publiquei na minha página pessoal do Facebook a cópia desse requerimento. Fiquei impressionado com a repercussão. São milhares e milhares de pessoas querendo, pelo menos, a esperança de lutar pela sua vida. E nós temos que, pelo menos, ter
a força de vontade de tentar fazer alguma coisa. Então, após a aprovação desse requerimento, vamos tentar sensibilizar o nosso prefeito municipal, o João Cunha já se disponibilizou lá na Fundetec, e quem sabe seja de fato um sonho, mas quem sabe a gente tem a oportunidade de começar a realizar esse sonho, trazendo esses pesquisadores para a cidade de Cascavel, porque Cascavel já é protagonista nesse cenário do combate ao câncer, porque temos uma referência nacional em Cascavel. Tem o PECAM, tem o CEONC. Aqui em Cascavel, diariamente, nós encontramos literalmente gente do Brasil inteiro que vem buscar o tratamento do câncer na nossa cidade. Então, nosso município já é protagonista nesse cenário, estaria sendo protagonista ainda mais se realmente a gente conseguir fazer algo nesse sentido. Então, isso que justifica o requerimento, e é por isso, e obviamente, que eu conto com a aprovação da maioria dos senhores, com a totalidade dos senhores vereadores, para que a gente possa dar início a essa longa caminhada, que evidentemente que não é uma caminhada fácil, porque, não que eu seja adepto à teoria da conspiração, mas dá para imaginar, vereador Ney Raverotti, o tamanho do interesse que existe por trás de uma doença como essa, que é a doença do câncer. O tamanho do interesse dos grandes laboratórios, enfim, tudo aquilo que a gente imagina, mas não tem como comprovar. Era essa a justificativa, senhores vereadores. Obrigado. Fiocruz afirma que substância desenvolvida pelo Instituto de Química da USP de São Carlos tem potencial para combater o câncer. O parecer foi revelado num documento enviado aos pesquisadores. No e-mail, a Fiocruz deixa claro que os resultados da pesquisa já mostravam que a fosfoetanolamina sintética poderia ser usada no tratamento do câncer. Para isso, os pesquisadores teriam que ceder a patente. Se você cede o direito de patente, ou toda a patente para a Fiocruz, que garantia que a gente ia ter, que eles iam aprovar isso daí? Eles poderiam simplesmente dizer que não funciona a fosfoetanolamina, engavetar, e aí como que ficaria? A gente não teria mais direito a nada, nem de tentar em outro lugar. Por não querer abrir mão da patente, não foi só a Fiocruz que se recusou a atestar a eficácia da substância como remédio. Os pesquisadores contam que procuraram 4 hospitais, o Ministério da Saúde e a própria Anvisa 4 vezes, mas até hoje não conseguiram autorização para produzir a pílula em larga escala para o tratamento do câncer. Diziam que eu tinha que arrumar dados clínicos e eu pedi um hospital governamental que eu pudesse fazer. Estou esperando até hoje. Foi o professor Gilberto quem coordenou as pesquisas, que começaram na década de 90. A substância, feita à base de princípios ativos dos cosméticos e dos conservantes de alimentos, age nas células cancerosas como marcadores. É como se as cápsulas colocassem sinalizadores nessas células, fazendo com que elas fiquem mais visíveis para o sistema imunológico combater. A mãe do Carlos se recuperou em menos de 3 semanas. Ela foi diagnosticada com câncer no útero. Como tinha problemas no coração, os médicos disseram para a família que o caso dela não tinha tratamento. Apenas a radioterapia para dar uma qualidade de vida melhor para ela nos últimos dias de vida dela. Foi então que o Carlos ficou sabendo da pílula desenvolvida na USP. Minha mãe não saía da cama nem para ir no banheiro, né? Agora você imagina, em 18 dias, minha mãe já está querendo capinar. Depois da recuperação da mãe, ele conta que foi procurado por muitas pessoas. Por isso, decidiu produzir a pílula. Saiu de Santa Catarina, onde mora, e ficou 4 meses em São Carlos para aprender com o professor Gilberto. Montou o próprio laboratório em casa e passou a distribuir as cápsulas de graça. O corretor de imóveis de Blumenau foi uma das pessoas para quem Carlos entregou as cápsulas. Ele diz que nunca pagou nada pelas pílulas. Não, de jeito nenhum. E quando o Carlos foi preso, eu fiquei apavorado por causa da medicação, que eu só tinha para mais uns 20 dias. Depois de fortes dores na barriga, Orlando descobriu que estava com um câncer no fígado. Perdeu 11 quilos em uma semana. Ele tinha 3 nódulos, hoje está com 1. Me sinto praticamente assim, muito bem, praticamente curado. Só que no fim de julho, por uma denúncia anônima, a polícia e a vigilância sanitária apreenderam todo o material. Carlos foi preso e ficou 17 dias na cadeia em Blumenau. Conseguiu um habeas corpus e hoje responde em liberdade pelo crime de falsificação de produtos medicinais. Se com tudo isso que nós estivéssemos fazendo pudéssemos ter ajudado uma única pessoa, tudo teria valido a pena. Mas, felizmente, conseguimos ajudar muitas outras pessoas mais. O número de pessoas que entram na justiça para conseguir cápsulas para o tratamento de câncer. Essas pessoas querem a substância que é produzida pelo Instituto de Química da USP em São Carlos. Gente do Brasil inteiro tem ido atrás de informações sobre essa pílula.
O dia a dia do professor aposentado tem sido assim. No mínimo 50 ligações, fora os e-mails de gente de todo o país querendo saber como é que faz para conseguir as cápsulas. Todas as pessoas que me ligam ou que me pedem um remédio, eu não posso fazer mais nada, porque não sou eu mais quem tem a posse desse remédio. Esse remédio só pode ser conseguido por via judicial, interpelado junto à universidade. Eu não tenho como fazer. Ele também tem recebido e-mails com propostas de empresas e instituições interessadas em produzir a pílula. Só nessa semana ele recebeu contato de uma empresa de Portugal e de uma professora da Universidade de Houston, nos Estados Unidos. A minha maior preocupação é que isso fuja das nossas mãos. Não que existe um sentido de posse, mas é um trabalho desenvolvido no país. Repercussão também no nosso portal de notícias. As matérias sobre a fosfoetanolamina estão entre as mais vistas e curtidas do G1. E 2 comunidades foram criadas nas redes sociais. Os estudos com a fosfoetanolamina sintética começaram na década de 90, coordenados pelo pesquisador. A substância, feita à base de princípios ativos dos cosméticos e dos conservantes de alimentos, age nas células cancerosas como marcadores. É como se as cápsulas colocassem sinalizadores nessas células, fazendo com que elas fiquem mais visíveis para o sistema imunológico combater. E essa repercussão toda está interferindo, inclusive, na rotina dos pesquisadores aqui do Instituto de Química da USP. Tanto que a diretoria não permitiu que a gente gravasse dentro do laboratório onde as pílulas são fabricadas. Só nos últimos 20 dias, a universidade recebeu 20 novas decisões judiciais e até agora tem produzido cápsulas para atender a 200 liminares já concedidas pela Justiça. Essa grande quantidade de pedidos fez com que a USP publicasse esse comunicado no site da universidade. No documento, lamenta os inconvenientes que causou às pessoas que queriam a substância, mas alega que precisa cumprir a legislação. Isso porque, desde o ano passado, publicou uma portaria impedindo a distribuição. Hoje, as cápsulas são produzidas e fornecidas para atender às demandas na Justiça. No escritório da advogada que tem conseguido as liminares, o telefone não para. São 100 ligações por dia. Só de hoje até amanhã, ela deve entrar com 18 novas ações. A Justiça tem nos surpreendido, porque ela tem sido assim muito rápida, tem dado todas as liminares, nós temos êxito e assim num prazo bem curto. Com tantos pacientes interessados e se mobilizando, o pesquisador espera que as cápsulas sejam analisadas pelos médicos e aprovadas como remédio. Nossa parte a gente já fez, que era colocar esse medicamento de pé. O pesquisador ressaltou que a cápsula não é eficaz em pacientes que estão fazendo quimioterapia ou radioterapia. Isso porque a substância ajuda o sistema imunológico a combater o câncer. Mas quando a pessoa passa por um desses tratamentos, a defesa do organismo fica comprometida. Meu nome é Renato Meneghello. Eu sou médico, sou mestre em bioengenharia pela USP, tá? Sou médico responsável pelos testes experimentais da fosfoetanolamina sintética. Foi eu e um grupo de pessoas extremamente brilhantes que fizemos todos os testes em animais, que era a fase experimental. Tá? Como diz aqui a minha dissertação, que foi feita pela USP. Eu fiz a dissertação na USP, a dissertação é minha. O pessoal andou falando que não tinha dados para poder confirmar se o composto funciona ou não funciona. Os dados estão todos na tese. Tá? Ela não tem nada feito de errado. Todos os dados são reais. Nós comparamos a fosfoetanolamina com 2 outros quimioterápicos. Quem quiser ler, ela está lá para poder baixar no site da própria USP. Falaram que não tem testes sobre a toxicidade do composto. Tá? Existe um teste, sim, sobre a toxicidade do composto que foi feito pela Unesp em Botucatu. CEATOX. CEATOX é o Centro de Toxicidade da Unesp, uma outra entidade que tem muito peso na pesquisa brasileira. Tá? Esse vídeo é bem rapidinho, só para explicar. Por favor, não comprem
A fosfanolamina ela não é vendida, tá? Ela é entregue em saquinhos desse jeito, tá? Pelo pessoal da Química da USP. Ninguém mais fabrica, tá? Depois que houve o problema com a justiça, ninguém mais está fabricando. Falaram que não pode ser feita a fase clínica porque não tem um médico. Ora, eu sou médico. Eu fiz os testes. Eu estou no grupo de pesquisa, tá? Então quer dizer que o médico não está falando. Eu sei o que eu estou falando, eu conheço o composto, sei da toxicidade do composto e está tudo descrito lá. Ele é inerte no corpo. Nós temos uma linha de pesquisa diferente com relação a quimioterápicos. Nós tentamos fazer um composto extremamente parecido com aquilo que possui o corpo humano, para que ele seja inerte, que ele tenha o menos quantidade de danos possíveis no corpo do ser humano. Aí a gente conseguiu fazer. É um composto bem seguro. Se esse composto não fizer bem, mal também ele não fará. Está faltando testes, sim. É isso que nós estamos brigando. Testes clínicos. É por isso que nós queremos fazer testes clínicos. Não estamos fazendo nada de mal para ninguém, tá? Eu não estou infringindo a ética médica, não sou eu que libero o medicamento, eu não posso liberar, infelizmente. Se pudesse, eu liberaria. Se pudesse, eu faria, tá? Mas não pode. Porque se uma pessoa que já está condenada por uma doença que não tem cura, que não tem nada mais o que fazer, a única coisa que a gente está fazendo é dar esperança para as pessoas. E dar esperança a gente não está ferindo ninguém, não está matando ninguém, tá? Quem mata não somos nós. Quem mata é a doença. A gente só está dando esperança para quem não tem mais nada. Para quem não tem mais nada, só mais um sopro de vida. A partir de hoje, eu já não uso mais branco. Eu estou de luto. Tá? No meu trabalho, eu só irei usar preto. A partir de hoje, eu só irei usar preto em homenagem àqueles que já morreram por causa do câncer. Tá? E em homenagem para aqueles que irão morrer por causa do câncer. Porque existem pessoas que não estão querendo dar nenhuma chance de vida e tirando qualquer esperança de uma tentativa, de uma sobrevida. Porque se mesmo assim que o nosso composto não funcione 100%, que ele funcione 20%. Que a pessoa tenha uma qualidade de vida um pouco melhor. Porque existem testes, estão fazendo testes e testes e testes, mas os testes que são feitos são entre quimioterápicos e quimioterápicos. Nosso composto não é quimioterápico. O nosso composto, ele é bioidêntico. Tá? Ele é target cell. Ele vai exatamente agir somente em cima das células cancerosas. Falam que não tem estudo, existem 11 artigos publicados. E a gente tem que lembrar só de uma coisa. Nós estamos na contramão do que existe na pesquisa hoje em dia sobre câncer. Nós estamos pesquisando um outro lado. Porque quando todos pensam a mesma coisa, ninguém pensa a grande coisa. Nós só estamos pedindo uma coisa. A gente não está pedindo dinheiro. Nós estamos pedindo para que liberem as fases clínicas de um composto brasileiro, de pesquisadores brasileiros, de gente da gente, para tentar salvar gente como eu e como você, para tentar dar uma força e uma esperança para a gente que já não tem mais nada. É só isso. Não precisa prender a gente não. Não precisa. Nunca roubamos nada. Nunca tiramos nada de ninguém. Nós só damos esperança para quem só resta a morte. Obrigado.
Amigos, estou fazendo esse vídeo e desde logo peço paciência para vocês todos, gaúchos e gaúchas, brasileiros, para que se atenham uns minutinhos a um esclarecimento breve que vou fazer sobre toda essa polêmica da fosfoamina. Até porque, não é invenção minha, fui o primeiro político brasileiro a prestar atenção em toda a questão da fosfoamina, em toda a situação que envolvia os pesquisadores e toda a polêmica essa que envolve a chamada fosfoetanolamina sintética, apelidada de fosfoamina com o tempo. Ou fosfo, para aqueles que já têm muita intimidade com esse composto. Bom, estou aqui para desmistificar algumas coisas, porque a mistificação e a incredulidade em cima de um trabalho tão sério que nem esse, se dá como sempre se deu, e principalmente no seu apogeu lá na Idade Média, quando tentavam ridicularizar pessoas que, como Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, entre outros tantos, acabaram morrendo em masmorras porque simplesmente batiam contra os ideais ideológicos da época que atendiam uma demanda de mercado. Bom, a questão da demanda de mercado é bem simples. Eu vou me apresentar aqui um pouquinho para te saber de quem se trata. Eu estou político, enfim, fui filho de colonos aqui no interior do Rio Grande do Sul, tive muita dificuldade de concluir meus estudos, sempre batalhei muito junto com a pobreza, porque sou oriundo da pobreza, tive vários percalços na vida, sofrimentos variados, problemas de doença e familiares morrendo de câncer e de todo tipo de doença, como é comum para qualquer família de qualquer lugar do mundo. No entanto, eu, ao ir para o exército, acabei conseguindo fixar residência na civilização, na cidade. Assim, concluí meu ensino médio de supletivo na época e depois, por questão mediúnica, que eu nem quero frisar agora no momento, só esse pontinho, acabei sendo preso aqui em Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul. Bom, assim acabei também vendo como a politicagem, a política é usada para frear aquilo que não compreende. Mas tudo bem, mediunidade é coisa que ninguém tem que compreender, só aquele que precisa. Mas aqui não estou a defender mediunidade, nem faria isso aqui. O fato é que desde lá vim sofrendo vários reveses. Aí então entrei para a política, isso em 98. Fui preso em 98, aliás, entrei para a política em 99, quando vi que era politicagem, e acabei elegendo-me vereador de minha cidade, o mais votado no pleito. Depois, 2 anos depois, deputado estadual. 2 anos depois, prefeito. Fui prefeito da minha cidade de Cachoeira do Sul, aqui na região central, com 28 anos. Fiquei 2 anos fora da política, depois deputado estadual, e agora deputado estadual de novo. Acabei de fazer 40 anos. Bom, nesse intervalo todo, quebrei várias vezes meus negócios, tive todo tipo de problemática, enfrentei todo tipo de desprezo, o estigma da questão política brasileira, enfim, fui sobrevivendo. Fiquei escritor com o tempo, sou autor de 24 livros, 12 dos quais vendo até hoje. Acabei me formando em Tecnologia Superior de Marketing e estou terminando também a Faculdade de Tecnologia Superior de Comércio Exterior. Sou bacharelando em Teologia, sou bacharelando em Ciências Políticas. Tenho vários cursos em várias áreas, fiz especialidades pessoais, desde artes marciais até curso de sobrevivência de selva e lá se vai. Bom, é um breve briefing aí sobre as minhas profissões. Lido com pecuária hoje, tenho atividades também de societárias com outras empresas, faço consultoria para várias empresas e para pessoas variadas. Quero aqui conclamar a todos vocês que se dedicaram à questão da fosfoamina para que não deixem mais acontecer tudo o que acontecia na Idade Média. E por isso te peço paciência. Eu fiz uma pequena pauta aqui para não deixar a coisa ser desmerecida. Eu falava em interesse econômico. É mais ou menos assim. O povo, sem saber, acaba sendo manipulado por forças econômicas, sim. Sim. Diria que é natural? Não, não é natural. Por exemplo,
para te entender como é que funciona. Poder econômico é o seguinte, quando eu fui prefeito da minha cidade, tinha duas ruas principais na cidade, aqui em Cachoeira do Sul. 2 ruas principais. Mas nós somos uma cidade com quase 15 quilômetros de extensão por 7,5 de largura. Ora, o prefeito pode mudar o trânsito a hora que bem entender. Aí o que eu fiz? Resolvi abrir mão dupla em mais 2 ruas, na lateral das principais. Veja bem, enquanto uma casa normal valia R$500 mil na rua principal, do outro lado da quadra, na rua simples, valia R$150 mil. Como pode esse produto de uma mesma cidade, de uma rua, valer 500 mil, 50 metros depois, 100 metros depois, do outro lado, na rua de trás, vale 150? Por que será? Simples. O poder econômico força para que o prefeito mantenha ruas tais principais para fortificar o comércio daquelas ruas. Quando eu surjo e abro 2 ruas principais, uma de um lado e outra do outro, passou a valorizar mais os imóveis das outras ruas e diminuiu o fluxo de veículos nas 2 ruas tidas como principais até então. Bom, só por causa disso, foi um Deus nos acuda. Começaram perseguições de todos os tipos, porque não era possível que por 50 anos aquela rua era o único caminho principal da cidade e agora tivesse que dividir trânsito com as demais ruas. Entenderam agora por que tem muita modificação de trânsito na cidade de vocês? Por questões econômicas. E aqui estou falando com uma plateia de 4 pessoas que estão me acompanhando a gravação nesse momento, que também não sabiam disso, ou sabiam. É assim que funciona. Quer dizer, o poder econômico manda na caneta, se quem está com a caneta é trouxa. Agora, quem está com a caneta, se souber mandar a favor das pessoas, do coletivo e não do indivíduo, aí muda o jogo. Por isso, na questão da fosfoamina é do mesmo jeito. Quer dizer, surgem mais conflitos. Por exemplo, nós temos um caso aqui no estado do Rio Grande do Sul impressionante. E esse vídeo aqui é para pedir segurança para esses cientistas que se envolveram no desenvolvimento da fosfoamina, pedir segurança para eles, para o presidente da República, que contate eles em seguida com a Defesa Nacional, porque essa gente está correndo risco de vida. Eu não estou aqui alucinando, tendo nenhum tipo de surto, de mania de perseguição, eu não preciso disso. Não preciso disso. Agora, olhem só, muda-se para cá, há 35 anos atrás, para o estado do Rio Grande do Sul, que tem essa coisa toda de não ter medo, do povo aqui é destemido mesmo. E aqui falo em nome dos meus amigos, meus inimigos. Tanto meus amigos como meus inimigos, se é que eu tenho inimigo, todo mundo é corajoso, ninguém tem medo de cara feia. Olha só, muda-se para cá um francês, há 35 anos atrás, mais ou menos, 40 anos atrás. Esse francês detinha a forma de montar um motor que funcionasse a água e ainda largava vapores ambientalmente corretos. Ele fez isso num Corcel 1 e num tratorzinho Massey, se não estou enganado. Saiu até uma reportagem, se não estou enganado, na 0 Hora, algum tempo atrás aqui no estado, dá para procurar na internet, tu vai ver. Bom, na época da ditadura entra um tipo de sentença judicial e apreende o invento do cara, do francês esse, pegam o Corcelzinho e pegam o tratorzinho e socam num lugar. Adivinha qual lugar? Uma cela dentro de um pavilhão do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio Grande do Sul. Pergunto para vocês, onde está o francês? Se vocês tiverem notícia dele, me informem. Ninguém sabe. Há pouco tempo, então, agora, anos atrás, pouquinhos anos atrás, 2, 3 anos atrás, um pouco mais, aí abriu-se aquela cela e se viu aquele Corcel 1, com aquele tratorzinho ali, escondidinho, cheio de pó. Ninguém sabia o que era. Revelaram. Era o Corcel feito com motor de água. Também foi uma matéria só. Ninguém mais falou nada. Entenderam? Cadê o francês? Bom, mas isso é época da ditadura. Agora virou a página. E peço também à imprensa sensata que siga batendo assim, como está batendo a favor da fosfoamina, porque é uma questão de saúde pública, que surge em defesa daqueles que não têm mais luz no fim do túnel. E que não deixe acontecer para os cientistas a mesma coisa que aconteceu com aquele que inventou o motor a água do Corcelzinho 1 e do tratorzinho Massey, que foi descoberto agora há pouco tempo, aqui, preso aqui, dentro de um quarto no pavilhão do Corpo de Bombeiros, aqui em Porto Alegre. Não sei onde está o Corcelzinho não, vou investigar para vocês, juro que vou atrás. Tá?
Bueno, não deixa acontecer a mesma coisa, aquele sumiço momentâneo que ninguém sabe onde é que está. Presidenta Dilma, a senhora que foi tão atordoada pela ditadura e viveu esse tempo desgraçado, eu peço para a senhora, cuide dessa gente que é o maior patrimônio intelectual, ou um dos maiores patrimônios intelectuais que nós temos no Brasil na área de desenvolvimento, biodesenvolvimento e medicina. Cuidem dessa gente. Veja, esse tipo de medicamento, que dizem que não é medicamento, claro que não é medicamento. Porque, afinal de contas, a Anvisa, não sei o quê, tem que dizer que é medicamento. E a Anvisa nem tem culpa de nada nesse processo. É uma questão de cabecinhas que não deixaram a coisa acontecer. Porque faz 25 anos que a pesquisa com a fosfamina está praticamente encerrada. E tem, sim, levantamento clínico e médico. Só que eu não vou expor aqui o nome dos médicos que tiveram os tratamentos clínicos. Mas agora as pessoas estão mostrando na internet, conclamo vocês todos que foram curados com a fosfamina que botem a cara para bater. Parem de ficar com medo. Pare de ficar rezando. Jesus Cristo já dizia, meu irmão, minha irmã, fé com obras. Não adianta ficar rezando e não fazer nada. Se não o teu curador, que tu agora não tem coragem de dizer que tu foi curado com a fosfamina, em seguidinha vai sucumbir. E tu, por covardia, não bota a tua cara? Bota a cara. Fé com obras. Justifica aquilo que a justiça, com vergonha na cara, está fazendo. A justiça está emitindo sentença com liminares para legalizar a situação, já que autoridades que têm imunidade para isso não o fazem. Senhoras e senhores, não adianta ficar, não posso fazer nada, mas estou torcendo. Não posso ir atrás, mas fico torcendo. Não posso me expor, porque sou uma autoridade, tomei o medicamento, que não é medicamento, mas que é medicamento, fosfamina. Eu tomei, melhorei, mas eu não posso falar nada. Que bonito, né? Que bonito. Bota a tua cara a tapa. Claro que eu conheço a situação médica. Agora, quantos médicos tem que sabem de tudo isso e estão sabendo a cada dia e agora sabem cada vez mais? Ou é por acaso que depois dos nossos vídeos aqui na internet, que está bombando para tudo que é lado, que as autoridades estão metendo a cabeça? Não é por acaso. E outra. Ninguém está aqui tentando tirar a quimioterapia. Se tu que é médico e é oncológico e está fazendo tratamento de quimioterapia com teus pacientes e radioterapia, esses cientistas não estão pedindo para ninguém tirar a quimioterapia de ninguém. Porque isso aqui surge quando não tem mais nada para fazer no modelito atual e ultrapassado. No entanto, eu posso dizer que é o caso da quimioterapia, que não tem registro nenhum na Anvisa, não tem protocolo oficial nenhum. Sabe por que não tem? Todo mundo pensa que tem, mas não tem. Não tem porque é um tratamento que, enfim, serve de nuances, performances e outras coisas mais, que podem ou não podem dar certo, enfim, é uma coisa optativa, é uma coisa de risco, que afinal de contas é só por risco, e aí então não precisa protocolo oficial da Anvisa. Esses cientistas não estão tentando combater com o médico coisa nenhuma, isso é atrito, senhores médicos, que estão fazendo para desqualificá-los, para jogar vocês como kamikazes contra essa gente. E somente isso. Vocês, profissionais da saúde, que se atiram contra essa virada de página que a fosfamina está dando na situação do câncer, assim como foi uma grande revolução a situação da químio, vocês estão sendo kamikazes nessa situação e inconscientemente estão fazendo o jogo daqueles que querem seguir faturando e faturando e faturando em cima. E tão somente isso. Onde todo mundo é vítima, só não é vítima meia dúzia que tenta manter a questão de uma padronização econômica em cima de marcas e medicamentos. Se unam a nós. Senhoras e senhores, agora não é momento de ficar escondido, levantem-se todos brasileiros e gaúchos, porque todo mundo aqui teve alguém na família com problema de câncer. O fato é que isso vem a contemplar e complementar qualquer tratamento que é feito, e não a combater. Ninguém está mandando o paciente parar com a química, parar com a rádio. Isso é um atrito vulgar que estão fazendo. E tão somente isso. Quando alguém, em nome da USP, que eu duvido que seja da reitoria da USP, fica dizendo que essa gente são charlatães, que gente como eu são aproveitadores, que estão usando isso tudo para se aproveitar, por favor, estou colocando meu mandato a serviço. Porque, na verdade, o Brasil, meia dúzia que rouba na política, usa a imunidade para roubar e não ser preso. Quando alguém usa a imunidade para botar o pé na porta, para abrir a porta para as pessoas,
é porque é ridículo, é porque é aproveitador, porque está usando isso e aquilo. Deixem de banalizar político sério. A maioria dos políticos brasileiros são sérios. Só que meia dúzia de insensato patrocinado por grandes indústrias e tudo mais, esses são os sacanas que vão para lá para roubar e usar a imunidade para não ser preso, porque são ladrões. Eu uso a imunidade para não ser preso, não ser chacalhado por gente que nem vocês, que procuram manipular o jogo e fazer todo o poderio econômico acontecer a favor de vocês mesmos, sem pensar nunca no cidadão que está quase morrendo. Conclamo a ti que não vai com a minha cara, a ti que vai com a minha cara, a todos vocês que de um jeito ou de outro sabem que vão desenvolver câncer em seguidinha, que saibam que o ser humano não nasceu para morrer de doença. O ser humano, quando tem que morrer, ele vai morrer naturalmente, não precisa estar doente. E os homens encarnados na Terra, todos que têm a condição desse condão científico, são os grandes responsáveis por mudar essa fase, essa era de obscurantismo que a Terra vive. Comecemos por aqui. Presidenta da República, a senhora, que mesmo tendo uma perna em Minas, outra perna no Rio Grande do Sul, mas é gaúcha de coração, use o seu lado gaúcho, me conceda, junto com quem a senhora bem entender, 1 hora da sua vida, para nós apresentar para a senhora esses 5 cientistas que detêm a patente da fosfoamina, a fosfoetanolamina sintética. Que não se confunda com a fosfoetanolamina industrial, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Conceda, presidente, para a gente poder mostrar para a senhora e a senhora poder fazer pelo Brasil uma coisa que todo brasileiro está sonhando, que é parar com essa saga, esse suplício de botar até a USP mesmo em maus lençóis, porque afinal de contas, a USP está lá, cheia de gente na volta, não é para ser diferente, querendo essa substância que é remédio, mas diz que não é remédio, mas é remédio sim, e que estão lá. O judiciário, você acha que está dando, presidente? Você acha que o judiciário está dando liminar porque o judiciário é burro? Porque o judiciário quer se ver livre da pressão? Não é nada. Porque, na verdade, a fosfoamina sintética, ela tem estudo científico, sim, e só não foi feita a última fase formalmente porque essa gente foi banalizada, foi subjugada, porque quase todos são pessoas muito pobres, os detentores da patente, e não aceitaram lá para cima, conchavos para dividir patente, para ficar superavitando, para ficar ganhando dinheiro às custas disso aí. Está na hora, presidenta Dilma, da gente fazer isso acontecer. A caneta sua tem poder de sobra para isso. Faça isso, presidente. Não é possível que a gente vá deixar essa coisa toda acontecer e passar pelo meio dos dedos para que um outro país roube isso e sirva de modelo para toda a Terra. Vamos organizar a coisa e fazer com que essa pesquisa venha à tona de vez, mostrando que não há competição entre químio, rádio e fosfoamina, que isso é mais uma luz no fim do túnel, que isso está baseado sim numa assertiva científica que tem milhares de comprovações, sim, que alguns estão dizendo que só foi feito teste em rato. Foi feito teste em rato, foi feito teste em grilo, foi feito teste em minhoca, foi feito teste em tudo que é bicho, foi feito teste em ser humano, foi feito teste em todo mundo. Foi feito teste em autoridades. Foi feito teste em atores. Foi feito teste em gente próxima da Anvisa. Foi feito teste em gente próxima do Senado. Foi feito teste também em gente próxima do Congresso. Foi feito teste em todos os estados brasileiros. Ou eu vou precisar citar nomes? Pois é. Enfim. Temos que começar a botar a cara. Bote a cara. Mostre cada vez mais. Invada o YouTube, a internet, e vocês da imprensa sensata, vocês da imprensa saudável, não parem. Não parem, porque não é mais possível nos determos diante dessas coisas. Ora, se os pesquisadores quisessem sair da vala, sairiam.
É bem mais fácil, por exemplo, fazer a fosfoetanolamina não como remédio, mas como complemento alimentar, porque lançam todo dia porcarias para engordar, para emagrecer, para sumir, para voltar, para desmaterializar, para crescer cabelo, para descer cabelo, para mudar a cor dos olhos. De tudo tem medicamento, nenhum funciona. Para tudo também tem complemento alimentar para emagrecer, para engordar, para subir, para descer, para aumentar tamanho, para diminuir tamanho, para largar o quadril, para diminuir a cintura. Nada funciona. Tudo é liberado, porque ganha muita grana. A fosfoetanolamina sintética podia muito bem ser confeccionada, adivinha para quê? Simples. Como complemento alimentar, simplificadamente, e acaba resolvendo o problema do câncer. Os cientistas não querem isso, eles querem que seja vendido de acordo com a ótica médica. E seria muito mais fácil eles produzirem ali, atrás da casa, simplificadamente, e vender como, por exemplo, um adicionante de suco. Né? Podia. Como suplementação. Não é isso? Podiam. Não estão fazendo. Ah, mas como podia? Podia, porque é barato. É barato. É muito barato produzir. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós temos o Lafergs, nós temos o governo do estado, a Assembleia Legislativa do Estado, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, Defensoria Pública. Está todo mundo a favor desses caras aí. E eu metendo a cara, os meus colegas tudo já metendo a cara também. Ninguém está com medo de rebaixamento, de qualquer tipo de coisa que digam que é aproveitação. Ninguém está com medo disso. Eu ainda tenho orgulho de ser brasileiro. Mas eu tenho orgulho mesmo de ser gaúcho. Eu morro de orgulho de ser gaúcho. E olha que eu não sou vaidoso, não tenho orgulho nem de mim. Mas de ter nascido gaúcho, eu tenho o maior orgulho do mundo. Porque o gaúcho pode dar o nome que tu quiser para ele. Mas vergonha na cara, o gaúcho tem. Paulista de Rincão, mestre e doutor em Química, Gilberto Orivaldo Chierici dedicou mais de um quarto de século à pesquisa com a fosfoamina, substância que age combatendo as células irregulares, reduzindo e, em alguns casos, eliminando o tumor. Para ele, a homenagem é um estímulo para que a pesquisa seja ampliada e chegue de vez aos pacientes, além de se dizer surpreso e honrado com a reverência. Eu não estou acostumado a esse tipo de coisa. Sempre trabalhei. De repente, parece que todo o trabalho nosso, durante esses 26 anos, alguém falou, está aqui a resposta. Então eu me sinto, ao mesmo tempo, emocionado e também surpreso, porque você tem que admitir comigo que é uma situação não vivida. Então, a primeira vez vivendo, eu acho extremamente difícil. A medalha e as placas comemorativas entregues aos demais integrantes da equipe do professor Chierici foram entregues pelo deputado Marlon Santos, e a cerimônia, recheada de momentos de profunda emoção, contou com a presença de diversos parlamentares, entre eles o vice-presidente da Assembleia, deputado Ronaldo Santini, representando a presidência do parlamento. Segundo o proponente da homenagem, isso é um reconhecimento a uma descoberta que pode salvar vidas em todo o mundo e que não recebe a devida atenção. Nós estamos homenageando aqui quem descobriu a cura do câncer há 2 décadas e meia. E vergonhosamente ficou engavetado tudo com um propósito escuso, financeiro, oportunista, de gente que não quis valorizá-los. Faltou blindagem política, faltou ousadia, faltou conferir a eles o poder necessário para que pudessem encarar uma realidade que quem é cientista não está acostumado. O cientista ele não está acostumado com essa coisa tensa de formadores de opinião falsos que resolvem carcomer pesquisas por razões diversas, agredi-los. Eles não estão acostumados com isso. Então, quando eles saem para fora do laboratório, eles se chocam. E o estado deles provavelmente não tenha valorizado tanto como precisava ser valorizado. Nós gaúchos enxergamos. E ele garante que esse ato pode fazer a diferença na história do combate ao câncer. Ela alterou a realidade. Vai haver uma parceria do Estado do Rio Grande do Sul com os pesquisadores, então alterou a realidade. Considerando o Rio Grande como o primeiro a reconhecer essa façanha como um modelo a toda a terra.
Olá pessoal, meu nome é Ana Paula, eu represento meu pai Edson Massoneto, que faz tratamento do câncer com a fosfoamina desde setembro de 2015. Esse vídeo é para convocar todos os que estão lutando por essa luta, inclusive os pesquisadores e principalmente os pacientes que fazem uso ou que já fizeram uso da fosfoamina, para ajudarem a comprovar que a fosfoamina salva vidas, que ela cura o câncer em humanos e salva vidas. Ontem, no dia 7 de outubro, um grupo de 50 pessoas se reuniu em frente ao Tribunal de Justiça de São Paulo para pleitear que o presidente do tribunal reveja sua decisão e lhe autorize que a USP de São Carlos volte a produzir e fornecer a fosfoamina para os pacientes que obtiveram esse direito a usar esse medicamento na justiça. Nós conseguimos ser recebidos pela juíza assessora da presidência do Tribunal de Justiça, o presidente foi comunicado da nossa presença e o governador Geraldo Alckmin viu a manifestação quando ele adentrava o prédio em seu carro oficial para um evento que seria realizado ali. Hoje, no dia de hoje, o STF, Supremo Tribunal Federal, revogou, suspendeu os efeitos da decisão do Tribunal de Justiça, determinando que a USP volte a fornecer esses medicamentos. Mas essas decisões, elas são preliminares, elas são decisões que não são definitivas. Por isso, o próximo julgamento do Tribunal de Justiça será no dia 21 de outubro. E até lá, nós temos que conseguir reunir documentação que comprove que a fosfoamina foi utilizada por humanos e que teve efeitos positivos, que ela curou ou, no mínimo, estagnou o avanço do câncer nas pessoas que usaram o medicamento. Todos podem ajudar localizando usuários da fosfoamina, os atuais e principalmente os que já utilizam a fosfoamina há mais tempo. Nesses casos, os exames médicos vão trazer resultados que comprovam a eficácia, os efeitos do medicamento. Então, se você é ou já foi usuário da fosfoamina, você deve encaminhar para o advogado Dr. Jefferson Vaz 4 documentos principais: os exames médicos de antes e depois do diagnóstico do uso da fosfoamina, um relatório médico sobre o estágio atual da doença. O seu médico provavelmente não vai querer dizer nada a respeito da fosfoamina, mas ele tem o dever de escrever para você por escrito como está o estágio da sua doença e em que momento ela parou de avançar ou ela começou a regredir, a reduzir. E esse momento vai coincidir com o momento do uso da fosfoamina. Pedimos também que vocês escrevam um depoimento por escrito, descrevendo os sintomas de antes e depois do uso da fosfoamina e, principalmente, assumindo a responsabilidade pelo uso da fosfoamina, considerando que ela ainda não foi testada, não passou pelas fases clínicas, pela pesquisa clínica necessária e ainda não foi regulamentada. E, por fim, que vocês façam um depoimento em vídeo, curto, de apenas 1 minuto, também descrevendo os sintomas de antes e depois do uso da fosfoamina. Todos esses documentos, o link do vídeo que vocês devem colocar no YouTube e os arquivos dos documentos, eles devem ser encaminhados para o e-mail do Dr. Jefferson Vaz. Este e-mail aqui, ó, atendimento@neoleges.adv.br. Repetindo, atendimento@neoleges.adv.br. Os arquivos eles devem ser nomeados com o número do CPF do paciente e o nome do documento. Por exemplo, para que o Dr. Jefferson consiga pegar toda essa documentação e anexar nos autos do processo do Tribunal de Justiça até o dia 16 de outubro. O vídeo deve conter apenas 1 minuto e ele deve ser anexado no YouTube. Além deste vídeo, há mais 4 vídeos detalhando como devem ser elaborados, providenciados e encaminhados para o Dr. Jefferson Vaz
todos esses documentos até o dia 16 de outubro. Por isso, não perca tempo. Informe, localize, ajude a localizar os usuários da fosfamina, providencie esses documentos e encaminhe para o e-mail acima do Dr. Jefferson Vaz. A atitude de cada um é decisiva para salvar a vida de todos. A nossa união levará à vitória da fosfamina e à vitória de cada um. Obrigada e boa sorte. Day is long and the night is yours alone. When you're sure you've had enough of this life, hang on. Don't let yourself go. 'Cause everybody cries, everybody hurts sometimes. Sometimes everything is wrong. It's time to sing along. When your day is night, hold on, hold on. If you feel like letting go, if you think you've had too much of this life, well, hang on.
uma bola, gastam fortunas